Sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Microverdes da UFPEL. O nosso convidado de hoje é o professor Gerry Zanuso, é um dos professores que participa da equipe do projeto, coordenando junto com a professora Luciana Bicadori, junto com a professora Ana Chaves. Seja muito bem-vindo, professor Gerry, é um prazer imenso tê-lo conosco para mais um episódio do podcast do projeto Microverdes. Seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco nessa tarde. Também, Davi, eu que agradeço aí o convite, participar dessa atividade e obrigado também pelo espaço aqui da gente fazer a apresentação da área em que a gente se formou e que atua atualmente. Professor Gerry é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas, é isso, professor Gerry? Isso, correto, lá em 1995, Professor, faz um tempinho. professor Gerry, tem mestrado e doutorado, professor? Isto, eu logo depois que concluí a graduação, eu então já vinha me definindo, né, por seguir me aperfeiçoando no nível de pós-graduação. E aí, pelo aconselhamento de alguns professores, eu já tinha definido a área de produção animal, a zootecnia, o currículo, a formação do engenheiro agrônomo é muito ampla. E lá no final do curso eu comecei a me definir pela área que eu gostaria de me especializar. E aí, seguindo alguns conselhos de alguns professores, surgiram o nome de duas instituições, que seria, no caso, a URGS e a Universidade Federal de Viçosa. Acabei fazendo seleção para o mestrado nas duas e acabei sendo aprovado na Federal de Viçosa, que eu achava até que seria mais difícil de ingressar numa universidade que eu conhecia pelo seu renome, né, na pesquisa. E acabei então indo em 1997, fiquei um ano e 8 meses lá em Viçosa realizando mestrado. Depois a pessoa que eu havia conhecido na graduação, também colega, veio a se tornar mais tarde minha colega, né, a professora Ana Lúcia Chaves. Ela estava realizando o seu doutorado e eu finalizando o meu mestrado, e ela estava encaminhando um pedido de bolsa sanduíche para estudar na França. E a proposta dela foi aprovada. E aí eu fui acompanhando ela e, chegando lá na França, comecei a buscar oportunidades, né, de como dar continuidade no meu aperfeiçoamento. E aí iniciei um processo junto à CAPES. Entrei com um processo de seleção para doutorado pleno na CAPES. Eu já estava na França. E então fui contemplado e acabei ficando 3 anos, quase 3 anos e meio na França. Fiz doutorado pleno lá na Escola Nacional Superior de Agronomia de Toulouse. Então realizei meu doutorado em Ciências Agronômicas, na tradução, né, do francês, na área de produção animal também, trabalhando especificamente com avicultura. Professor, dentre as suas áreas de pesquisas atuais na universidade, quais são então as temáticas que lhe despertam interesse por pesquisa e desenvolvimento de material acadêmico? Perfeito, Davi. É interessante que depois, quando eu ingressei na carreira docente, algumas áreas que não eram em especial do meu aperfeiçoamento, eu acabei abraçando, acabei seguindo, estudando, me aperfeiçoando na prática, conhecendo pesquisadores, extensionistas. Então, assim foi com a apicultura. A apicultura eu acabei realizando atividade prática, aprendendo bastante com o meu sogro, que era apicultor, na época tinha mais de 30 anos de apicultura, aprendi muito com ele. E acabei então assumindo as rédeas na disciplina de apicultura. E de lá para cá, contatos com vários extensionistas, colegas do Sebrae, Senars, enfim, da Emater, e a gente vai aprendendo bastante, né, e acaba se especializando também nessa área. As demais áreas, como bioclimatologia animal, eu já tinha tido experiência lá em Viçosa durante o mestrado. Então essa é uma outra área de experiência que eu tenho e disciplina que eu conduzo aqui, e alguns trabalhos também. Depois a avicultura, em função do mestrado e doutorado, que também juntou dentro da grande área de estudo, o estudo das aves. E alguma outra disciplina que eu também tive interesse, como técnica de seminários, mas que eu não desenvolvo pesquisa, mas sim material didático
para aperfeiçoar os alunos também nesse campo, né, de comunicação, que é tão importante, que muitas pessoas travam ou têm dificuldade de fazer essa comunicação técnico-científica. Então essas são algumas das áreas em que eu atuo. A nutrição animal eu já tive também, e é algo relacionado à avicultura, né? A avicultura é uma grande área, produção de aves. E aí a gente pode ter melhoramento, nutrição, bem-estar animal, juntar a bioclimatologia ali. Então eu já tive também atuação mais específica com nutrição de aves em algum momento. Professor Gerry, então qual foi seu primeiro contato com a atividade de extensão dentro da Universidade Federal de Pelotas e como ela contribuiu para a sua vida tanto acadêmica quanto profissional e na sociedade? Perfeito, Davi. Essa pergunta é bem interessante. Você está aqui fazendo a pergunta e me passando vários filmes, né, mentais. Foi um grande desafio para mim. Eu ingressei na carreira docente em 2003, dezembro de 2003. E logo em 2004, eu, exatamente por ter me lançado, me iniciado aí na apicultura de forma prática, eu comecei a fazer muito contato com colegas da Emater. Foram grandes parceiros meus, isso eu tenho que dizer. E aprendi muito com eles também. E até que veio, ainda em 2004, lá pela primavera de 2004, veio o convite para eu fazer um curso de extensão auxiliando os colegas da Emater em algumas atividades da apicultura. E aí eu tive que correr atrás de alguns desafios a serem vencidos, porque eu nunca tinha feito um curso de extensão para produtores com tão baixo nível de escolaridade. Para mim foi um desafio, porque eu vinha todo numa carreira de formação, de aperfeiçoamento em nível superior, né, no pós-graduação, e eu tinha todo um linguajar, toda uma comunicação muito técnica, e eu precisei reaprender a minha forma de me comunicar. Então esse foi um desafio muito, muito grande, mas aí me despertou essa curiosidade de fazer mais, de levar o meu conhecimento ou ser este elo, levando conhecimento gerado pela academia, conseguindo de uma forma de comunicação mais acessível levar para quem precisa. Porque não adianta a gente publicar um artigo científico publicado numa revista de renome internacional, em outras línguas estrangeiras, se aquela pessoa que precisa da informação não sabe nem ler mal o português. Então eu vi a partir daí a necessidade de registrar projeto de extensão, e a apicultura foi o meu primeiro área, foi o meu primeiro projeto de extensão cadastrado na universidade em 2007. Eu realizava muita atividade sem registro, e aí eu vi, eu estou fazendo coisa a mais e não estou contando horas. Aí acabou aqui de 2006 para 2007, aí eu registrei, elaborei como projeto em 2007, então de fato, oficialmente, começaram a surgir os primeiros projetos de extensão e que foram na área de apicultura. E eu me realizei muito com isso, né? Conheci ainda mais pessoas, ampliei meu leque de pessoas envolvidas em projetos e participação em eventos em conjunto com a Embrapa, com a Emater, só ampliou o meu leque aí de realizações. E eu sou muito satisfeito, assim, muito realizado com esse tipo de ação extensionista. Professor, além da parte da apicultura, na parte vegetal, então, tu também trabalha com um projeto Hortas Urbanas, seria isso? Como ele funciona, qual é o público que compõe a parte técnica dele e qual é o público-alvo que ele trabalha relacionando a parte vegetal? Perfeito. Então, Davi, essa é outra coisa curiosa, né? Como é que eu, trabalhando, né, com a área de produção animal, me especializando na área de produção animal, fui parar na área vegetal? Vem um pouquinho longe essa história, porque eu vejo que a gente é fruto de um meio, fruto das pessoas, né? Nós acabamos nos tornando por essas influências ao longo da nossa vida. E eu vejo assim, desde a minha infância e adolescência, eu cresci com meus avós, tanto materno quanto paterno, que residiam no Capão do Leão, antes de virar município. Então eu sou nascido em 1973, então para mim ali anos 80, 90, foram essas minhas vivências. E ambos tinham pomar e horta. Eu tive a minha avó paterna, ela tirava boa parte do seu sustento de uma horta, né? Enfim, nós tínhamos um comércio aqui em Pelotas e trazíamos também muitas hortaliças para comercializar no nosso armazém.
Depois na faculdade, e eu tenho até hoje essa colega e amiga, né, e eu sempre digo para ela que a disciplina de olericultura para mim foi um marco também na formação como agrônomo. Fizemos um trabalho apaixonante, além das provas, vamos dizer, tradicionais, a gente tinha que cuidar de um canteiro de início ao fim, dando relato do cultivo que o nosso grupo, né? Então eram 3 colegas que cuidavam de um determinado cultivo e coube a nós cuidar de um canteiro de repolhos, 3 variedades de repolhos, me lembro disso até hoje. Então nós fomos desde o preparo, análise do solo, irrigação, preparo dos canteiros, semeadura, até a colheita, né? Pegamos um período muito, muito bom e entregávamos lá fotos e relatório para a professora. E foi um trabalho que me estimulou muito, assim, poder ver esse poder transformador, né? Gerar um alimento. E era a minha realidade também de ver isso, né? Lá com meus avós, colocar a semente no chão e ver a colheita. E aí mais tarde, eu, em função dos projetos de extensão, aí vem esse link, né, da área vegetal, em função dos projetos de extensão, em 2018 eu fui convidado pela pró-reitora, professora Francisca Miquelon, a colaborar com a pró-reitoria de extensão e cultura como vamos dizer, um link, um colaborador buscando ampliar as relações da universidade com parceiros externos ligados ao agro. Eu tinha sido já coordenador do colegiado do curso de zootecnia, criado lá no Reúne em 2008, então eu tinha uma boa relação com a Associação Rural de Pelotas e muitos produtores. Então eu também comecei a atuar sem registro nenhum de projetos e ações promovendo o nome da universidade e realizando a semana acadêmica da zootecnia dentro da Expofeira, como aconteceu agora, está acontecendo agora dentro da Expofeira, Semana Acadêmica da Zootecnia. E aí em 2018 eu tive esse convite oficial da PREC. Bom, dentro da PREC existem vários projetos, e dentre esses projetos me despertou muito a atenção do projeto Hortas Urbanas. E aí eu busquei o nome da coordenadora, a professora Giovana, que é do curso de Geografia, e marquei uma hora para conversar com ela como eu poderia me inserir, se eu seria útil no projeto, contei um pouquinho dessa minha história. E ela achou muito, muito bacana o interesse e tomou corpo, né, como equipe também, reforçando aí a equipe. Então, aí com isso, eu divulgando, né, essa atuação dentro do projeto, já puxei mais alunos interessados da agronomia para se somarem, tive orientados com bolsa, tive co-orientados, o projeto foi crescendo, tivemos a aprovação de um edital do CNPq para essa parte de desenvolvimento territorial. Então foi um gás que também deu no projeto, compramos vários implementos, compramos um motocultivador, né, motorizado, motor a diesel, entre várias outras bolsas também conseguimos nesse projeto. E aí ao longo desse período foram chegando outras pessoas de outras áreas, da engenharia civil, da terapia ocupacional, da nutrição, da gastronomia, da enfermagem. Então esse projeto foi enfim, sendo construído a várias mãos. Então nós continuamos mesmo durante a pandemia, seguindo dando assistência, implantamos hortas na associação do bairro Tablada, que acho que é um dos nossos melhores casos de sucesso. Implementamos na UBS Bicrespo, depois mais uma outra iniciativa no centro, de uma outra moradora que abriu as portas da sua casa para implantar um terreno grande, de forma coletiva. E aí foi indo, o projeto foi ganhando corpo e eu segui, né, com o pessoal aí publicando resumos em eventos, publicando trabalhos. Final do ano nós teremos a Embrapa e nós somos parceiros, temos aí um dia de campo virtual, onde teremos a participação desse grande projeto aí da UFPEL, junto com a Embrapa e outras entidades. Então a coisa foi só crescendo, né? Só alegria, como eu digo, aí nesse grande projeto intitulado Hortas Urbanas, né? Que eu senti como necessidade, Davi, de fazer mais. Eu acho que a gente, como docente, à medida que a gente vai amadurecendo e vai tendo um pouco mais de sensibilidade
acerca do mundo que nos cerca. A gente não pode fechar os olhos para as realidades à nossa volta, né? Como eu digo, a gente vive meio que numa bolha, né? Nós lidamos com coisas bonitas, essas coisas funcionam, bem ou mal, né? Eu sei que a gente tem bastante precariedade também no nosso trabalho, mas olhando o nosso entorno, não dá para a gente reclamar. Então, olhando a realidade da sociedade como um todo e pensando que eu posso fazer muito mais do que simplesmente publicar artigos, me surgiu isso, né, através da extensão, conseguir realizar, conseguir fazer algo mais pela sociedade, que afinal é de onde vem meu sustento, meu salário. Se eu sou professor público, né, se eu sou servidor público, é para servir também o povo, né? E eu acho que é um dever da gente, além de dar aula, além de publicar trabalho científico, estender a mão para a sociedade que está ao nosso entorno. Acho que esse é um papel importante também. Professor, então atualmente faz parte também do projeto Microverdes, apresentou um dos Microverdes em Ação, eu lembro, acho que foi o primeiro Microverdes em Ação, falando sobre a apicultura e a importância. Professor, então juntando as duas áreas, que são a parte vegetal, dos dois projetos de extensão que participa atualmente, e a parte da apicultura, quais são então a perspectiva para nós encerrar para a biotecnologia, juntando essas duas áreas, já que o projeto Microverdes ele pertence, está alocado dentro do curso de biotecnologia e ele recebe alunos assim de muitas áreas, desde agronomia, biotecnologia, outros cursos que vêm despertando junto com a gente essa vontade de compartilhar o conhecimento. Qual é a perspectiva? Não, assim, Davi, aí depois o Microverdes, eu vejo, foi um complemento, né, das hortas. Eu recebi, vamos dizer assim, eu sempre recebi um convite, uma provocação da coordenadora do projeto Microverdes, já em outras atividades, quando tinha lá a exposição, né, no Parque Tecnológico. Eu acompanhava a esposa, né, a Ana Lúcia, lá da área de Bioquímica, e a professora Luciana sempre me convidava, mas traz o pessoal da zootecnia, traz o pessoal da agronomia aí, vamos, né, integrar mais essa galera aí e tal. E aí eu arregacei as mangas aí em 2019, aí eu disse, topei, vamos lá para fazer a exposição lá da área. E então foi gratificante, foi interessante. Levamos, primeiro foi uma exposição lá da apicultura, depois no ano seguinte, na verdade foi 2018. Então primeiro levamos a apicultura e no ano seguinte levamos a apicultura e levamos também a parte de compostagem, que era uma atividade que nós tínhamos dentro das hortas urbanas. Levamos verme compostagem, que é utilizando os minhocas. E aí, bom, aí veio a pandemia em 2020, né, nos deu esse banho de água fria, mas ao mesmo tempo, né, seguimos com o Microverdes, que foi a ideia mais recente, foi o que nasceu como projeto, né, bem falastes ali do Microverdes em Ação. E fazendo essa união, Davi, eu vejo que cada área se complementa, né? Eu pensando assim para o perfil profissional, eu acho que sempre tem espaço para todo mundo, desde que seja um profissional com uma visão ampla, que ele tenha conhecimento, que ele busque cada vez mais conhecimento, que ele defina a sua área, que ele quer se aperfeiçoar, quer seguir aprofundando seus conhecimentos. Ele pode ser um bom profissional, atuando seja em olericultura, seja em apicultura, e são áreas que se complementam. Se a gente pensar, Davi, 70% ou mais dos cultivos vegetais que nós temos dependem de polinização. Aí, claro, dentre essa polinização, boa parte dos insetos, e dentre esses insetos a abelha. E aí falar de abelha é relativo, porque tem as abelhas nativas, aquelas sem ferrão, e nós temos a abelha, vamos dizer, mais comum que nós conhecemos, que é a Apis mellifera, né? A espécie Apis mellifera. Então todas essas abelhas, e inclusive a Apis mellifera, tem um papel importantíssimo na polinização de espécies vegetais e de muitos desses cultivos que para nós no Microverdes, né, a gente só olha lá, porra, a sementinha e tal, para ter, né, a plantinha nos seus estágios iniciais, mas até chegar ali, para ter aquela semente, tem que ter polinização. E eu vejo que a parte da biotecnologia ela está presente, tanto ali na semente, quanto também nessa gestão aí da apicultura. Eu já tive alunos, são mais raros, mas alunos da biologia, alunos da biotecnologia também
cursando a disciplina de apicultura que é ofertada dentro da grade curricular da zootecnia. Mas eu tive alunos da veterinária, da agronomia, que são os mais corriqueiros, né, nas minhas turmas, mas também já tive gente da biotecnologia. E é importante, são profissionais que podem ter essa visão mais ampla, né, de mercado. Existe uma série de prestações de serviços que podem ser feitas, assim como já tive um trabalho de conclusão de curso de um aluno da biotecnologia que me procurou porque ele queria algo muito específico, que era gerar um produto de uma fermentação, que é chamado hidromel. O hidromel é uma bebida bastante antiga, mais antiga do que o próprio vinho, então vem lá daquelas culturas dos celtas, dos vikings, e é uma bebida fermentada, é água, mel, basicamente, né? Água, mel e uma levedura, e que vai transformar os açúcares do mel, né, fermentando ali e produzindo álcool. Então ele fez um experimento, né? Tínhamos um laboratório da biotecnologia à disposição e ele fez um trabalho bem interessante, bem legal. Então, fazendo uso de uma biotecnologia, testando lá algumas leveduras, cepas desenvolvidas ali num grupo lá de pesquisa de um professor da biotecnologia. Então a gente pode unir as diferentes áreas, os diferentes interesses aí. Eu acho que a gente tem que unir esforços, unir equipes para ajudar na formação aí desses profissionais. Então fico à disposição também, né, se tiverem curiosidade depois para seguir falando sobre polinização, falando sobre o hidromel, tá? Aí ficam as ordens aí para quem tiver interesse que vai nos ouvir nessa entrevista aí, tá bem? Muito obrigado, professor Gerry, pela disponibilidade de tempo e pela entrevista, e já fica o convite então para os próximos temas, quando a carga horária permitir. Sinta-se à vontade, convidado para vir conversar conosco novamente. Tranquilo, Davi, eu agradeço aí a oportunidade, o espaço, espero ter colaborado aí com mais uma atividade aí do grupo, tá bem?